Eu queria primeiro agradecer a presença de cada um. Fiquei muito feliz quando soube, né, do interesse de vocês para poder estudar um pouco mais sobre antropologia filosófica, que é um tema que eu gosto bastante já há algum tempo. Então, nosso caminho vai ser um caminho breve, então eu já vou até aproveitar, porque o nosso tempo ele é muito curto, que o assunto é um assunto bem denso, assim, que a gente vai trabalhar. Daria para a gente poder fazer um semestre sobre, mas a ideia é justamente a gente fazer uma breve introdução para poder conhecer um pouco mais sobre o que os grandes filósofos, os principais filósofos falaram sobre quem é o ser humano. Então, o objetivo é a gente passar por uma visão geral por esses filósofos, principalmente para a turma da psicologia. Acredito que todo mundo aqui é aluno da psicologia, então vai aprender bastante, vai conseguir aproveitar, porque dentro da faculdade, nas aulas, o nosso tempo ele é muito curto. A gente sabe que a Ellen, ela dá os pulos dela para poder enxugar os assuntos, para poder passar para a gente, e aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer a visão de outros autores, então acho que vai ser bem interessante. Eu não vou passar para cada um se apresentar, para a gente poder aproveitar o tempo. Com o tempo vocês vão conversando, vão se conhecendo melhor. Eu queria só me apresentar antes, né? Então eu sou aluno aqui do Unipan, sou do 7º período. Eu gosto bastante da psicologia e bastante também da filosofia. Antes de ingressar no curso, e por isso que esse assunto me interessa, eu fiz o seminário, até aqui em Patos de Minas, eu fiz o curso de filosofia. Então eu estava estudando para ser padre, e para ser padre precisa primeiro estudar filosofia e depois teologia. E dentro do seminário eu tive acesso ao campo filosófico com muita profundidade, porque o pessoal lá gosta bastante de se aprofundar nessa área. Inclusive, alguns dos professores que vão vir, já foram professores da Ellen, eles vão falar aqui para nós também sobre alguns desses autores. Então, esse assunto, ele me interessa bastante, eu já estudei um pouquinho e espero, nesses 2 primeiros encontros, passar algo para vocês e preparar o terreno para depois os grandes professores que vão vir falar sobre outros autores para nós. Então, como eu disse, é uma breve introdução, a gente vai passar para poder conhecer um pouquinho mais sobre, né? Mas antes eu queria apresentar um pouco sobre o que é antropologia. Por que a gente coloca antropologia filosófica e não só antropologia? Quando a gente utiliza apenas este termo, a gente geralmente remete a uma dimensão um pouco mais, um estudo mais físico ou cultural. E nas grandes maioria das instituições, a grande maioria, geralmente estuda mais voltado para essa dimensão, ou seja, como que o homem evoluiu biologicamente, ou talvez o homem, a diferença do homem dentro de uma cultura. Então, antropologia, quando a gente fala antropologia, geralmente o pessoal estuda bastante como se fosse uma matéria parecida com a sociologia. Ou seja, eu vou estudar o homem em determinada cultura, seus aspectos religiosos, como os ritos, como eles se interagem, enfim. Então, quando a gente fala sobre antropologia, tem essa forma de compreender. E a gente vai entender a antropologia filosófica é uma disciplina bem recente, esse aqui é o Max Scheler, que ele é considerado o pai da antropologia filosófica. Veja que na verdade é no século XX, que eu coloquei errado, é no século XX, então é bem recente, se a gente for parar para pensar. A filosofia, ela está presente desde antes de Cristo, então lá com Tales de Mileto, há muitos anos atrás, então há 7 séculos antes de Cristo, mas a antropologia filosófica, este termo, ele nasce com Max Scheler. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre esse autor com o professor Tommy, que é lá de Uberlândia, e com certeza vai ser muito rico. Por quê? Eu fiz o curso de filosofia durante 3 anos. E no curso a gente aprofunda muitas coisas, mas a gente não consegue ver todos os autores, porque não tem como. E um dos autores que a gente não vê, infelizmente, é Max Scheler. Então, é um autor muito importante, mas pouco estudado. Então, a gente vai ter o privilégio muito grande de conhecer um pouco mais sobre ele no nosso 3º encontro com o professor Tom. Então, eu queria agora, né, passar para vocês como que vai ser estruturado o nosso curso. Porque há diversas formas de a gente poder estudar antropologia filosófica.
mas eu queria explicar para vocês qual foi o caminho que nós escolhemos para vocês entenderem o que vai ficar de fora, o que vai ser contemplado nesses 8 encontros, para vocês terem uma visão mais geral. Antes, eu só queria falar sobre a filosofia. Não, pode deixar, eu acho que eu vou usar o quadro aqui. Quando a gente fala sobre filosofia, o que a gente precisa entender? Na filosofia tem 2 formas da gente poder estudá-la. Aí eu gosto de usar uma analogia, é como se fosse, imagina que existem várias ilhas, então cada buraquinho aqui é uma ilha, da praia, pensa que tem uma ilha, e aqui a gente vai passar com o rio, né? Tem o mar em volta. Quando a gente fala de estudar filosofia, a gente pode estudar filosofia através da história da filosofia, onde a gente vai passar de uma forma cronológica, desde lá dos pré-socráticos, Sócrates, na Grécia Antiga, na Idade Média, na modernidade contemporânea. É como se nós passássemos a história da filosofia para poder compreender como que esses autores eles desenvolveram o seu pensamento filosófico dentro do contexto cultural que eles estavam inseridos. Essa é uma forma de estudar filosofia. Lá no meu curso a gente estudou História da Filosofia 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Uma outra forma de a gente estudar a filosofia é a gente, às vezes, parar o nosso barquinho. Então, a gente parou o barquinho e a gente, em vez de ter uma visão geral, a gente vai adentrar sobre um tema específico. Imagina que a gente parou aqui no barquinho para poder estudar, vamos imaginar, ética. Então, existe o tratado de ética, ou seja, a gente vai estudar como que os filósofos compreenderam o agir humano. O que é o agir humano correto? Então, isso é um tratado de filosofia. É um tema central onde vários filósofos falaram sobre ele. A gente tem, por exemplo, a teoria do conhecimento, que é um outro tratado. A gente vai ter a metafísica, que é um outro tratado. A gente vai ter filosofia política, filosofia da religião. Existem diversos temas dentro da filosofia e o que a gente vai estudar aqui nesses encontros é a antropologia filosófica, que vai discorrer sobre a problemática do homem. Ou seja, quem é o homem? Como que ele se caracteriza? Como que é esse fenômeno humano? Como que ele aparece para nós? Então, nesses encontros, a gente vai parar, né, o nosso barquinho aqui para poder conhecer essa ilha, para poder adentrar aqui dentro. E é claro que nós vamos falar sobre outros conceitos da filosofia, porque o homem ele sempre está inserido dentro de um sistema. Então, como que o homem age? Para poder existir uma ética, para poder compreender qual que é o agir correto do homem, antes é preciso ter uma visão de quem é o homem, qual que é a natureza humana. Então, a antropologia sempre vai estar atrelada a esses outros assuntos, mas só para vocês entenderem que a gente vai adentrar nesse terreno da antropologia. Então, o nosso objetivo aqui não é falar sobre o homem em determinada cultura. O homem, lá antigamente ou agora, a evolução. A gente quer compreender a essência do homem. Então, a gente vai adentrar nesse barquinho, né? E aqui eu trouxe só uma frase do Max Scheler, que eu achei uma frase interessante dele, que ele diz: em nenhuma época da história o ser humano se tornou tão problemático para si mesmo quanto na atualidade. E isso é bem atual. Aqui ele falou em 1928, então é um período entre guerras, né? Já foi a Primeira Guerra Mundial, imagina a Europa naquele caos, ele é alemão, então ele falou como que o homem se perdeu na guerra. Tem um outro ator que eu gosto, ele vai falar sobre, no seu livro, que o homem da pós-guerra ia ser muito mais transformado, muito mais diferente do que o mapa da Europa. Então, penso, o mapa da Europa mudou muito. E a condição humana, o modo de ser do homem, se transformou drasticamente. Talvez seja por isso que Max Scherer, ele busca, até para contextualizar, ele é um dos continuadores de Husserl, que a gente estuda na fenomenologia. Então, teve Husserl, ele descobriu o método fenomenológico. Max Scherer é um dos seus continuadores, ele pega esse método e aplica para compreender o homem. Ou seja, o homem em sua essência, colocar entre parênteses e compreender este homem. Ele foi um dos autores que se debruçou sobre isso. E nesse meio ele encontrou a antropologia filosófica. Aqui eu coloquei algumas referências de livros,
só para vocês terem uma ideia do quanto que é algo vasto para a gente poder estudar e para quem quiser se aprofundar. Este primeiro, O Homem, Quem é Ele? É esse daqui, ele está com uma capa diferente. Deixa eu abrir. O Homem, Quem é Ele? É do Batista Mundi. E ele vai falar um pouco sobre essa condição humana. Se a gente for ver no sumário dele, a gente vai perceber que ele fala, por exemplo, depois eu posso até passar para quem quiser olhar. Ele vai dividir o livro igual Fenomenologia do Homem. Aí ele fala sobre a dimensão corpórea, a vida humana, o modo de conhecer, o problema da linguagem, a dimensão social, a dimensão cultural, a técnica. O homem religioso, ele vai traçando diversos aspectos, diversas características do homem, e a partir disso ele vai desenvolvendo uma antropologia. A gente for pegar esse outro livro aqui, eu não coloquei no slide, porque esse aqui eu não conheço muito, eu já vi outras pessoas comentando, mas eu não conheço tanto, mas ele tem na biblioteca aqui do Unipam. E como este primeiro livro, ele vai falar sobre essas dimensões do homem. Então, o homem enquanto ser de linguagem, o homem enquanto ser de relação. Geralmente, os sumários dos livros são voltados nesse sentido. Esse outro aqui é a Antropologia Filosófica do Lima Vaz. Foi o que eu estudei no seminário, né? Eu fiz 2 semestres de antropologia. Então tem 2 versões A1, 2 volumes, 1 e A2. Esse aqui eles juntaram tudo. Mas basicamente ele vai trazer primeiro uma dimensão histórica, ou seja, como que os filósofos compreenderam o homem, e depois ele vai apresentar essas características. Então, o homem enquanto ser de relação, o homem enquanto ser que tem um corpo, e ele vai passando essas informações. Os outros 2, esses que eu coloquei aqui, eles não são livros de antropologia filosófica, são livros da história da filosofia, onde vão passar o barquinho no mar, né? De todo, vai poder compreender como um todo. Esse primeiro aqui, eu tenho ele a versão PDF, né? Que é do Reale, onde ele vai apresentar essas concepções dos filósofos. Esse outro aqui é do Copleston, são 2 histórias da filosofia. Eu digitalizei, e muito do que eu vou apresentar na aula hoje é desse aqui do Copleston, que ele vai falar sobre qual que é a filosofia de Platão. Então ele vai apresentar a teoria do conhecimento de Platão, antropologia, o que ele entende como ética, qual que é a filosofia de Aristóteles. Ele vai passar de forma mais sistemática. Para o nosso grupo de estudos, deixa eu já ver o próximo slide. Para o nosso grupo de estudos, o que eu pensei para a gente poder estudar? A gente não vai debruçar sobre aquelas características do homem, tipo o homem enquanto ser religioso, o homem enquanto ser de linguagem, o homem enquanto ser de relação, porque geralmente isso, na minha percepção, fica muito confuso. Então a ideia é a gente tentar trazer uma visão histórica de como que alguns autores, não tem como trazer todos, compreenderam o homem. Mas se vocês forem estudar, vocês vão conseguir ver que geralmente eles dão mais enfoque nessas características. Eu vou passar os livros aqui, e vocês, quem quiser ir dar uma olhada no índice para poder ver. Aí qual que vai ser o nosso caminho? Qual que vai ser o caminho que nós vamos trilhar? Esse primeiro encontro, a gente vai falar sobre Platão e Aristóteles, que foram 2 grandes autores essenciais para a história da filosofia. Eu vou ter a oportunidade de aprofundar mais sobre eles. Descartes e Kant também. A gente vai dar um pulo muito grande. Aqui a gente está no século IV a.C., e aqui a gente já vai para a modernidade, lá onde Descartes, né, vai inaugurar a modernidade. Depois a gente vai... Aí esses outros já são mais próximos, né, que não está cronológico, mas são mais próximos. Depois a gente vai estudar Max Scheler, que é o que eu comentei, que é o pai da antropologia filosófica. A gente vai estudar Heidegger, que foi um dos discípulos também de Husserl. Inclusive o professor que vai vir é um professor muito bom, sabe? Ele é mestre em Heidegger, está escrevendo doutorado em Heidegger. A gente vai estudar também a Edith Stein, que é uma das discípulas de Husserl. Então vai ser bem interessante que o professor que vai falar sobre, ele é professor na UFMG e ele tem vários artigos sobre Edith Stein. Então vai ser bem interessante. A gente vai estudar também Hegel, que é um autor muito importante, e o
professor que vai vir, ele está fazendo doutorado em Hegel. Então, é uma pessoa que tem bastante domínio sobre o assunto. A gente vai falar sobre Nietzsche também e sobre Sartre. Inclusive, a Ellen vai conduzir para a gente este momento, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai passar por esses autores para poder conhecer melhor como que eles compreenderam o ser humano. Esse vai ser o nosso percurso. E agora, a nossa primeira parada. Então, qual que é a essência do homem em Platão e Aristóteles? Daria para a gente pegar só um desse autor e fazer os 8 encontros sobre ele, porque eles são muito relevantes assim, para a história da filosofia como um todo. Porque eles foram os primeiros filósofos a sistematizar um pensamento filosófico. Porque antes deles nós temos os pré-socráticos, que nós temos acesso apenas a fragmentos, ou seja, parte dos textos deles. Sócrates, que não escreveu nada, que foram Platão que escreveu os diálogos de Sócrates. E aqui nós temos Platão e Aristóteles. E é interessante que essa pintura, ela é a Escola de Atenas. Ela foi pintada, né, no século XVI. Então, muito tempo depois de Platão e Aristóteles, vários pensadores passaram por eles. E o Rafael, que foi o pintor dessa obra, ele retrata Platão e Aristóteles no centro de uma série de filósofos, porque eles são figuras centrais na filosofia grega. Então, eles são muito importantes. E a nossa ideia aqui, então, é conhecer um pouco mais sobre eles. Inclusive, existem comentadores que a gente vai perceber que eles possuem uma visão interessante, mas eles discordam em diversos aspectos. E tem comentadores que falam que a história da filosofia como um todo, eles repetiram o que Platão e Aristóteles disseram. Ou seja, alguns vão ficar do lado de Platão, outros de Aristóteles, sempre com aquele debate. Às vezes um do lado, outro do outro, porque o que eles disseram, eles pavimentaram a rua para os outros filósofos passarem. Eles não tinham uma referência, eles tão estruturados como as que eles deixaram. Então aqui, eu trouxe só para a gente poder ter já um panorama geral do pensamento deles. Nós temos Platão, que ele está aqui, a imagem está um pouco borrada, mas ele está apontando para cima, porque na filosofia dele ele fala sobre o mundo das ideias, geralmente tem uma dimensão um pouco mais abstrata, e nós temos aqui Aristóteles apontando para baixo, para o mundo sensível, porque ele valoriza mais a experiência, como nós vamos ver aqui ao longo deste primeiro encontro. E é interessante também que até a cor das roupas deles sinaliza um pouco do pensamento. Então, Aristóteles está usando o marrom e azul, simbolizando a água e a terra, que é aquilo mais sensível. E Platão ele está usando vermelho e um roxo, que simboliza o fogo, e que o roxo simbolizando o ar. Então, os 4 elementos que são algo mais abstrato, algo que flutua mais. Assim, o ar ele tende para o alto, a água e a terra tendem para baixo. Então, é bem interessante. E a gente vai debruçar agora primeiro sobre o pensamento de Platão. Como o nosso tempo ele é curto, e a ideia é que a gente tentar aproveitar ao máximo e no final abrir um tempo para conversarmos um pouco mais sobre, que a ideia é tentar estruturar o grupo de estudo, eu vou partir de algo que eu acredito que todo mundo conheça, que é o mito da caverna. Todo mundo aqui já ouviu falar do mito da caverna, inclusive ela passa para a gente na aula de filosofia, introdução à filosofia. Então, e o mito da caverna ele é interessante porque ele representa muito bem o pensamento de Platão. O mito da caverna, que eu trouxe uma imagem para poder ilustrar um pouquinho mais sobre, né? Só para poder relembrar, para todo mundo ir lembrando dos assuntos. Que ele vai ser importante para a gente poder recapitular um pouco do seu pensamento e depois entender como que o homem está inserido nisso, né? Basicamente, o mito da caverna, Platão ele escreve no livro 7º da República. Então, a República é um dos principais livros de Platão, onde ele vai falar sobre como que o homem deve organizar a sociedade. E esse livro é dividido em vários livros, né? Então, pensa um livro físico, tem vários livros lá dentro. O 7º livro, ele fala sobre o mito da caverna.
E no mito da caverna, basicamente, ele fala imagina homens vivendo dentro de uma caverna, eles nasceram, cresceram lá dentro, e tudo que eles veem são sombras. Então eles pensam que a realidade está reduzida a sombras, que outras pessoas, como se fosse marionetes, né, com esses pedacinhos aqui, ele faz sombra na parede, através dessa fogueira, e eles acreditam que essa é a realidade. Até que em determinado momento, um consegue escapar dessa caverna, ele sai desse ambiente, ele foge, ele sai da caverna e vê o mundo lá fora que o sol ilumina. Então ele olha para o mundo, ele olha o sol, sente aquele incômodo e ele percebe que tudo aquilo que ele conhecia era, na verdade, sombras, que existe uma outra realidade, uma realidade mais perfeita, uma realidade que orienta melhor a vida dele. Então ele volta para poder contar para as outras pessoas, eu encontrei um mundo novo, e os outros ficam estressados com ele, mandam ele quietar, ele não quieta, até que eles vão lá e matam ele. E aqui até uma referência a Sócrates, que foi morto, né? Por conta das ideias que ele defendia. Então Platão ele sempre tinha muito esse remorso assim, por terem matado Sócrates. Então ele representa isso no mito. E o que isso aqui é importante? Que as pessoas sempre utilizam para poder apresentar a ideia de Platão. Porque Platão ele acredita que existe dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. E que o mundo sensível, na verdade, ele é para nós uma fonte de engano. Então, fonte de que a gente se confunde com muita facilidade e ele não é bom para poder nos organizar e nos conduzir até a verdade. Então, ele fala que é papel do filósofo sair desse mundo dos sentidos, ir escalar essa caverna, sair e ir até o sol, que é a verdade da razão que ilumina o seu pensamento, para ele poder, então, orientar as outras pessoas que estão aqui dentro do mundo da caverna. Então, isso é interessante, porque ele faz uma distinção entre opinião, que seria a doxa, e a verdade, a episteme. Então, a opinião geralmente está voltada para esse mundo das sombras, esse mundo dos sentidos. Então, aquele que nos engana e que não é uma base sólida para edificar um conhecimento sólido. Então, Platão ele faz essa distinção, ele acredita que existe esse mundo das ideias onde a verdade ela está presente, ou seja, todo esse mundo sensível seriam cópias imperfeitas do mundo das ideias. E isso para ele, essa forma que o homem conhece, é extremamente importante, porque ele fala que como que o homem ele conhece a verdade? Como que ele vai se conhecer, se debruçar e crescer através da verdade? Através da reminiscência. Então, o que é reminiscência? É basicamente você se lembrar de algo que você sabia antes. Então, vamos imaginar que, para Platão, o homem ele é dividido em alma e corpo. São conceitos que eles se misturam muito. Então, Platão ele compreende que o homem é alma e corpo, e a alma do homem ele preexistia a esse momento da encarnação. Então, o homem ele vivia no mundo das ideias, daqui a pouco a gente vai ver um mito que ele fala mais sobre isso, e nesse mundo das ideias, ele tinha acesso direto a esse mundo da razão, ou seja, a essas ideias abstratas, essa essência das coisas. Então, toda vez que o homem ele conhece algo, na verdade ele está se lembrando. Ele está assim, eu me lembrei porque antes eu vivia lá no mundo das ideias e eu compreendi aquilo que para mim era claro e distinto. Então, para Platão, o conhecer é um lembrar-se, é um dar-se conta, porque o homem, na sua essência, o homem ele vivia nesse mundo das ideias e conhecia esse mundo abstrato. Então, ele inclusive, quando ele vai falar sobre isso no livro dele, ele fala o exemplo que ele traz. Ele imagina que você tem um escravo e você vai conversar com esse escravo e através desse diálogo você vai tirando o raciocínio tirando ideias da mente dele. Então você vai explicando e esse escravo ele vai te respondendo e você vai conduzindo ele na direção certa e ele vai respondendo e vai aprendendo. Então da onde que vem isso? O escravo, na verdade, ele vivia no mundo das ideias, ele está lembrando. Então o professor, quando ele apresenta um conhecimento, é como se o aluno ele percebesse através
da interferência do professor aquilo que ele já sabia, mas que havia esquecido por conta dessa condição corpórea. Então, para Platão, conhecer é lembrar. Agora a gente vai falar sobre dualismo, que para a gente é o tema central dentro da antropologia platônica. Platão, devido a essa sua compreensão de mundo, ele compreende o homem como um ser dotado de corpo e dotado de alma. Mas aqui há uma visão dualista no sentido de que são substâncias, são realidades diferentes, onde o homem é essencialmente a sua alma. Então, se a gente fosse perguntar para Platão, quem que é o homem? Ele vai falar, o homem é a sua alma. O homem é uma alma que vive presa dentro de um corpo. Porque para ele o mais importante é essa dimensão racional do homem. Essa dimensão que é capaz de raciocinar, que é capaz de abstrair, que é capaz de compreender o mundo das ideias. Então vamos imaginar que para Platão é como se o homem fosse um caracol que carrega nas costas, a sua casa, o seu corpo. Ou seja, são realidades diferentes. O corpo não traz para o homem essa realidade transcendente, essa realidade unida, igual a gente vai ver em Aristóteles. E ele vai falar que o homem é essencialmente sua alma e a alma é imortal, porque a alma existia no mundo das ideias e tende a voltar para ele. E Platão, a gente vai aprofundando um pouco, ele vai falar sobre uma divisão da alma. E esse assunto que ele é bem interessante e importante, porque ele vai falar que a alma ela é tripartida. É como se todos nós tivéssemos essas 3 dimensões da alma e algumas pessoas tivessem uma predominância de uma ou de outra. Então ele vai falar que existe a alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. Então a alma de bronze são aquelas pessoas, é aquela dimensão mais apetitiva, ou seja, mais voltada para os prazeres. Ele vai comentando que a virtude associada a essa alma é a temperança. E que na padrão da sociedade que ele sugere são os artesãos. Então, só lembrando, essas 3 almas, elas são importantes. São importantes para o homem, mas ele precisa estar ordenado. Então, nessa alma de bronze, a gente pode imaginar, por exemplo, os artesãos que são mais dados no mundo para poder manter a cidade organizada. Então, eles vão criar, eles vão cozinhar, eles vão fazer os artesanatos, os utensílios para poder manter a polis. E existe, então ele fala tanto de uma dimensão social, de uma organização da sociedade, da polis, e essa dimensão do homem, aquela dimensão que em nós é mais voltada para os prazeres sensíveis. Quando ele vai falar sobre a alma de prata, ele fala que essa alma de prata é aquela mais dotada para os apetites irascíveis. O que são os apetites irascíveis? Como se fossem aqueles bens árduos de se conseguir. Por exemplo, um diploma da faculdade é um bem árduo. Não é tipo um prazer no sentido de eu vou comer um bolo de chocolate. A faculdade ela exige de nós um exercício, uma força para poder chegar até o final. Então essa alma de prata ela é mais voltada para esse tipo de prazer, esse tipo de vontade. E a virtude associada a ela seria a coragem. A coragem para poder enfrentar os desafios e conquistar aquele bem. E na sociedade, aquele que estaria inserido nesse movimento seriam os guerreiros, para proteger as cidades. E nós temos também a alma de ouro, que seria a dimensão racional do homem, aquela dimensão que consegue conhecer o mundo das ideias, compreender o caminho correto. A virtude seria a sabedoria, então de fazer boas escolhas, e ele coloca como, na dimensão da sociedade, seriam os filósofos reis, ou seja, o filósofo que seria o presidente, seria aquele que organizaria a polis para que ela pudesse tomar decisões mais assertivas. Aqui a gente pode até pensar, eu lembro quando eu estudei esse assunto, ele fala como se fosse um desenho, assim, a gente pode imaginar, né? Vamos imaginar aqui um cabeça. Aqui a gente tem um homenzinho, né? Aí a gente pode imaginar que essa alma de ouro é como se fosse o cérebro, ou seja, aquele que
age através da sabedoria, que conhece a verdade, que compreende, que enxerga longe e que organiza, que ordena o corpo. Que seriam os filósofos, seriam aquela alma de ouro. A alma de prata seria o coração, ou seja, aquela que vai ir adiante com coragem para poder defender a cidade. A gente está no contexto dele, bem antigo, né? Ele é século IV a.C. Então, para uma sociedade se manter, ele precisava do rei, do filósofo, para poder tomar as decisões, dos guerreiros, para poder, com a sua coragem, defender a cidade, e também dos artesãos, que seria o intestino, aqui, né? Ou seja, está mais voltado para uma dimensão sensível. Então, essa imagem ela representa muito bem essa tripartição da alma que Platão ele ressalva, né, nas suas obras. Ou seja, de uma dimensão racional, uma dimensão irascível, de buscar bens árduos, e uma dimensão mais apetitiva desses bens mais sensuais. E ele vai comentar que a justiça, então todas essas três partes, elas são importantes, então ele não vai falar que o filósofo é mais importante do que o artesão, porque ambos eles precisam existir para que a sociedade ela viva em harmonia. Inclusive, ele na sua dimensão política, ele vai comentar que o ideal seria que as famílias ficassem, na verdade, a educação das pessoas, do cidadão ateniense, não ficasse nas famílias, mas na sociedade. Ou seja, o pai e a mãe ia ter o filho, ia doar ele lá para a sociedade, como se fosse um grande orfanato, e lá os filósofos iriam identificar qual alma cada um teria para ajudá-la a desenvolver. Então, se você é mais dado para a coragem, você vai ser um guerreiro. Se você é mais dado para essa sabedoria, você vai estudar para poder ser um filósofo. Se você é mais dado para essas questões sensíveis, mais táteis, então você vai ser um artesão para poder manter a sociedade. Então, a justiça consiste em cada um fazer o que lhe pertence. Então, todos são importantes, mas precisam estar ordenados. E aqui, eu trouxe também um outro mito de Platão, que ele vai falar mais sobre isso. É o mito do cavalo alado. Ele fala na obra do Fedro, uma das suas obras. E aqui é muito interessante, porque ele vai falar como que essas três almas, elas se articulam dentro do ser humano. Então ele fala que, antigamente, como que consiste o mito? Ele fala, antigamente, antes da alma se encarnar no mundo, a alma é como se fosse um cavaleiro, né, um cocheiro, com dois cavalos que voava, né, em torno lá do templo dos deuses. E ele voava e ele estava lá em perfeita harmonia. Aí o que acontece? Um dos cavalos era um cavalo bom, que obedecia ao cocheiro, e um outro cavalo era um cavalo mau, ou seja, um cavalo rebelde. E ele fala que o cocheiro é essa dimensão racional do homem, ou seja, essa alma de ouro, que compreende a verdade. O cavalo bom é esse apetite irascível, ou seja, que ajuda o homem a alcançar os bens árduos. E o cavalo mal criado seria o apetite apetitivo, ou seja, aquele que busca aqueles prazeres fáceis. Então, dentro do homem existia esse drama, até que um dos cavalos, o cavalo mau, ele entra lá ele perde o controle e o homem ele cai, ele passa tipo por um portal e cai na terra e se encarna. Ou seja, a alma do homem, através desse processo, ela entra no cárcere do corpo, e por isso que existe esse drama dentro do homem. Ou seja, existe uma dimensão racional, irascível, que ele quer voltar para poder voar lá em volta do templo, mas essa dimensão apetitiva, essa dimensão dos sentidos, ela a todo momento prejudica para que ele alcance, né, para sair da caverna. A gente pode pensar, por exemplo, a razão, para a gente poder imaginar no nosso cenário aqui. A gente viu o curso de psicologia como um bem.
Então eu vi que vai ser interessante para mim no futuro. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso dominar determinado assunto. A gente viu a razão e compreendeu. O apetite irascível vai em dimensão a isto. Ele quer, né, com coragem, compreender, sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas a gente passa em frente a Roberta, passa em frente a um barzinho, liga a Netflix e a gente sente aquele drama de pensar, eu não sei se... Eu entendi que é importante, mas existe algo que me arrasta para algo que não era aquele bem que eu queria. Então é como se esse drama, a gente vivencia isso dentro de nós. E lá, 4 séculos antes de Cristo, Platão ele representou esse drama que nós vivenciamos, que tantos pacientes que nos procuram vivenciam. Platão ele representou através deste mito, para dizer que existe esse drama dentro do homem. Então a virtude, para ele vai compreender que a virtude é uma purificação. Ou seja, a gente precisa sair desse mundo dos sentidos, porque ele nos puxa para baixo, foi por conta deles que nós encarnamos, né, nesse corpo que é um cárcere, e a gente precisa se voltar para o mundo inteligível. Inclusive, uma das falas de Platão que filosofar é morrer. E é bem interessante, no livro do Banquete, para quem quer conhecer um pouco mais de filosofia, eu acho que é um livro muito interessante para a gente poder ler. Porque, não no Banquete, deixa eu pensar que eu esqueci o nome. Na Apologia de Sócrates, onde Sócrates ele defende, né? Então, diante do tribunal ateniense, que tinha a democracia ateniense, Sócrates ele fala assim, não, mas eu não fiz nada de errado, por que vocês querem me matar? E ele vai filosofando e vai defendendo, né? Aí ele é condenado à morte e condenado à morte tinha que esperar um barco chegar para ele poder tomar cicuta e morrer. E nesse tempo ele ficou preso e os discípulos dele falaram assim, Sócrates, nós encontramos uma forma de você fugir da prisão. Vamos fugir? A gente organizou tudo, tá tudo pronto assim, você vai morar lá com a Dona Maria, ninguém vai te achar. Aí Sócrates pegava, mas que exemplo que eu vou dar se eu fugir? Porque o filosofar é se preparar para a morte, porque a gente vai deixar esse mundo sensível e vai encontrar esse mundo das ideias. Então essa é uma realidade presente na filosofia de Platão. E aqui eu trouxe só um contraste com Nietzsche, a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar mais sobre no encontro específico, mas para Nietzsche isso aqui é o terror. Ele fala que Sócrates e Platão, ele fez um terror dentro da filosofia, que depois foi continuado com o cristianismo, porque ele fala que ele é uma moral dos fracos, na compreensão de Nietzsche, porque ele desvaloriza esse mundo dos sentidos, essa força, essa potência humana, e o homem fica fadado apenas a um ser que abstrai, a um ser que conhece pela sabedoria. Ele fala que, na verdade, a verdadeira virtude é essa coragem, e não necessariamente o homem dos livros. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre ele, né? É bem interessante, né, professor? Muito interessante. Porque Nietzsche ele vem aqui atrás, ele vai desconstruindo, e ele vai ter a oportunidade de falar mais pra gente, mas Nietzsche ele é tão literalmente bigodudo, né? Que ele fala que ele quer ser o martelo da filosofia, então ele quer desconstruir, então ele vem até aqui atrás e vai discutindo com Platão, assim, e a filosofia nos permite isso. Então filósofos que estão séculos de distância, eles conseguem sentar e conversar sobre um assunto, né? E agora a gente vai compreender um pouco mais de Platão, agora a gente vai para dentro de Aristóteles, aí a gente vai ver como que o mundo é um pensamento diferente. Então, para Aristóteles, eu trouxe aqui só alguns conceitos introdutórios que é importante da gente conhecer, para a gente poder conhecer a antropologia aristotélica. Então, Aristóteles ele fala bastante, como Platão também, da metafísica. E aqui alguns dos conceitos metafísicos que ele apresenta para a gente é de substância e acidente. É importante que a gente entenda o que é uma substância e o que é um acidente para compreender a distinção com Platão. Então, para Aristóteles, substância
é aquilo que existe em si. Então, e acidente é aquilo que existe em outro. Então vamos imaginar, por exemplo, essa parede branca. Quando a gente fala parede branca, a parede seria a substância. Ou seja, a parede ela existe por conta própria. Agora, já essa dimensão, essa característica dela de ser branca, a brancura ela não existe em si, a brancura ela existe em outro. Então, substância é aquilo que existe em si, acidente é aquilo que existe em outro, dando característica. Então, a gente poderia falar parede dura, a gente pode falar, às vezes, sorvete gelado. Então, a substância é aquilo que existe em si, o acidente é aquilo que existe em outro. Por que esse é um tema importante? Porque a gente poderia dizer que para Platão, o corpo era uma substância e a alma era uma substância diferente. Então não havia um diálogo muito forte entre os dois. E Aristóteles ele já vai falar que, na verdade, corpo e alma, elas formam uma substância única, como daqui a pouco eu vou falar para vocês. A gente tem também aqui um conceito importante que é o de ato e potência, que seria algo é em ato e algo é em potência. A gente pode imaginar, são condições de possibilidades. Então vamos imaginar que a grande maioria aqui nós somos estudantes em ato, porque nós somos isso hoje, mas nós somos psicólogos em potência, porque nós temos a possibilidade de ser psicólogo futuramente. Então uma semente, vamos imaginar uma semente de laranjeira. A semente ela é em ato, uma semente, mas existe nessa semente uma potencialidade de ser uma laranjeira. E também a teoria das 4 causas, que para poder compreender ela, a gente pode imaginar um escultor. Então Aristóteles ele traz o exemplo de uma escultura de mármore. A escultura de mármore ela é feita de mármore. Então a causa material, então existem 4 causas. A causa material dessa escultura seria o mármore. A causa formal seria o formato desse mármore. Então, às vezes, um Davi, igual uma escultura que tem, ou às vezes a Pietà de Michelangelo, ou seja, o formato que ele possui. A causa eficiente seria aquela que gerou aquele objeto, aquilo. Então, seria o escultor. Então, seria a causa eficiente e a causa final, o objetivo pelo qual ele foi feito, talvez por uma igreja, por um museu, por na casa de alguém. Então, são a teoria das 4 causas. E Aristóteles ele vai falar que o homem ele é composto de corpo, que seria a matéria, e de forma, que seria a alma. A alma seria a forma do corpo. Então, o corpo e a alma, em Aristóteles, eles formam uma unidade. Eles não são substâncias diferentes. E para isso ele deu o nome de ilemorfismo, ou seja, uma dimensão única. E isso é interessante porque, como eu disse no começo, parece que cada um dos filósofos eles apresentam um ponto que ao longo da história vai ser meio que repetido. Por exemplo, aqui Aristóteles ele vai unir o corpo e a alma. Depois em Descartes, que a gente vai ver no próximo encontro, ele vai separar de novo corpo e alma. Aí outro vai lá e une. Kant e vai ir assim dessa forma, né? Tipo, a filosofia vai acontecendo. Então, corpo e alma formam uma unidade e Aristóteles chega a dizer que nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Ou seja, como que o homem conhece a realidade? Através do sentido, através do ver, através do tato, através do sentir, do escutar. Então, os sentidos não são fontes de enganação, como pensava Platão, mas eles são para nós aquele material bruto que nos permite conhecer a verdade. Então, os sentidos eles são valorizados. Então, corpo e alma formam uma unidade e para o homem ser um homem virtuoso, ele precisa educar os seus sentidos. Né? E Aristóteles ele também vai fazer uma tripartição da alma. E é interessante que se a gente fosse estudar biologia, a gente estudou no ensino médio, mas a gente provavelmente todo mundo aqui esqueceu, mas se a gente fosse biólogo, a gente ia ver que Aristóteles ele teve um papel muito importante na divisão das espécies. Ou seja, para poder diferenciar as plantas dos animais, do homem.
Então, Aristóteles ele fez um papel bem interessante nesse sentido e ele traz isso para dentro da filosofia. Então, ele vai falar que existem 3 tipos de alma. Existe uma alma vegetativa, que a alma seria esse princípio de movimento, então aquilo que faz as coisas se moverem. Então, existem 3 princípios de movimento no universo. O primeiro seria a vegetativa, que seria mais específica das plantas. As plantas elas crescem, as plantas elas elas crescem, elas vivem, né? Elas se nutrem, elas crescem e se reproduzem. Então, aqui na verdade é só nas plantas, eu coloquei errado, que é mais voltado para as plantas. Isso. A segunda alma seria a sensitiva, ou seja, estaria presente mais essa dimensão da percepção. Seria presente nos animais, por exemplo. Então, eles crescem, eles se reproduzem, eles sentem. Existe algo diferente nos animais que não existem nas plantas. E, por fim, teria a alma racional, que seria a alma que se volta mais para o intelecto, para a razão, que seria dotada de inteligência e de vontade, algo que não estaria presente nos animais. É como se fosse a alma de ouro, né, em Platão. Então, dentro disso, pode voltar. Então, por que isso aqui é importante? Você está fazendo um paralelo com a psicologia. Então, quando o paciente chega para nós, a gente precisa pensar que existe nele essas 3 dimensões. Então, às vezes, a gente vai pensar que é um exemplo simples que a gente utiliza no cotidiano, que o paciente está com depressão, mas às vezes é falta de uma vitamina. Ou seja, existe uma dimensão dessa alma vegetativa dele que está deficiente, que é preciso olhar para isso. Talvez uma dimensão sensitiva do contexto que ela está vivendo. Enfim, é importante que a gente olhe para essas 3 dimensões. E dentro disso, Aristóteles ele vai falar que o homem, são 2 termos que ele utiliza para poder apresentar o homem que são interessantes. O primeiro é zoon logikon, que seria um animal racional. Ou seja, diferente dos outros animais, o homem ele é dotado de razão. Isso é a grande diferença específica do ser humano, porque ele é um ser que raciocina, que existe um intelecto, que ele compreende algo que os animais não compreendem. Então, é o único animal que possui, é dotado das palavras, que é dotado da linguagem, é o único animal que se angustia, é o único animal que depois outros filósofos vão dizer que existe, né, que Heidegger vai dizer. Então, Aristóteles ele já viu isso e falou que existe algo no homem que é diferente. Ele falou que essa dimensão racional, essa lógica dentro do homem. E um outro ponto que ele evidencia é o zoon politikon, que seria o animal político. Ou seja, o homem ele possui uma dimensão social que é essencial para o seu desenvolvimento. Então ele vai falar assim, como que o homem se realiza? O homem se realiza dentro da polis, porque dentro da polis ele é capaz de raciocinar junto com os outros. Dentro da polis ele é capaz de praticar a filosofia e então encontrar a excelência da sua natureza. Então ele vai falar que aquele que vive fora da cidade é por natureza ou uma besta ou um deus. Porque para essa dimensão social é muito importante. E aqui, para a gente poder já ir finalizando, né, ele traz para a gente um ideal de virtude. Então, existe o homem, existe um agir correto do homem. Ele fala que a virtude ela é um meio termo. Ou seja, a gente precisa encontrar nas ações algo que nos conduz a um equilíbrio. Então, aqui eu trouxe o exemplo da coragem. Então ele fala, a coragem é uma virtude. E ela é virtude por quê? Porque ela está no meio termo entre a covardia e também a temeridade. Que seria o excesso de coragem, é uma palavra que a gente não utiliza muito, mas vamos imaginar que tem 20 pessoas que falaram que vai me bater a hora que eu sair daqui. Não é virtude da coragem ela enfrentar essas 20 pessoas. Por mais que eu pratique jiu-jitsu, né? Mas não tem como, seria uma falta de virtude, porque existe um excesso aqui dentro. E da mesma forma, a falta de coragem levaria à covardia. E a gente poderia pensar na temperança. Então, a intemperança seria essa questão de comer de forma adequada, de ter esse equilíbrio nos sentidos. A falta de temperança
poderia me gerar a intemperança, de comer demais. Ou o excesso de temperança, essa insensibilidade. Então ele vai falar desse equilíbrio. E algo que eu queria trazer é que ele fala que essa virtude, ela é tal que ela forma em nós uma segunda natureza. Isso é extremamente importante, porque o hábito, ele forma quem nós somos. Então somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um ato, mas um hábito. É uma frase muito famosa dele, por quê? A virtude, ela forma em nós uma outra natureza. E esse hábito, ele pode ser virtuoso, nos conduzir à nossa excelência, a essa dimensão racional do homem, ou esse hábito também poderia ser vicioso, no sentido de nos conduzir para excessos que nos fariam mal. Geralmente, os pacientes eles chegam com hábitos viciosos, ou seja, quase que uma segunda natureza, como se ela tivesse uma tendência para o erro. Então, a pessoa tem a tendência de pensar que está todo mundo olhando de forma negativa para ela. Então, essa tendência é uma dimensão do vício, né? E a ideia é a gente tentar trazer para uma dimensão virtuosa, ou seja, um hábito que seja virtuoso, que forme uma segunda natureza saudável na pessoa. Então, aqui de forma bem breve, a gente falou sobre Aristóteles, então Platão e Aristóteles. Então, só lembrando, Platão ele aponta para o alto, para o mundo das ideias, e Aristóteles aponta para o mundo dos sentidos, porque é através dele que nós nos realizamos enquanto pessoas. Né? E aqui, então, passou um pouquinho da hora, né? Mas a gente finalizou esse primeiro encontro, e a ideia foi tentar ser bem mais breve, para a gente poder entender e compreender um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode até organizar para poder montar um grupo no WhatsApp, para poder mandar para vocês os arquivos, para quem quiser ler e entender um pouquinho mais sobre isso. E no próximo encontro a gente vai falar sobre Descartes e Kant, que são outros autores assim, muito importantes para dentro da história da filosofia. Tá bom? Isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode ir conversando mais sobre. Tá bom? Agradeço a presença de cada um e semana que vem a gente se encontra de novo.